Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Terra Meu Negócio, nessa temporada tão especial, diretamente da Feira do Empreendedor. Olha, hoje a nossa história inspiradora, ela vai falar sobre uma pessoa, uma mulher que usou a sua arte, a arte da costura, durante 40 anos, né, para produzir e realizar sonhos dos outros, né? Realizar aquele lookão que a gente gosta de usar. E aí deu uma virada de chave e ela falou, não, agora é a minha vez nessa fila de sonhos aqui, entendeu? Vou realizar o meu sonho de virar empreendedora, dona, sócia, proprietária da Fitsi. Marli Alves, muito obrigada por estar aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que linda, que maravilhosa. A gente está com a mesa aqui repleta de produtos já, produtos fitness, a Fitsi. Me conta um pouquinho, assim, antes de você contar da marca, de como nasceu, que a gente vai chegar lá, dos desafios, né, desse segmento que você teve que também estudar, pesquisar. Me conta a sua história, assim, esses 40 anos de costura, né? Como é que foi essa trajetória? Bom, minha trajetória é o seguinte, eu sou nascida natural de Americana e sou filha de uma família, assim, tradicional, de negros de Americana. Meu pai criou a gente, assim, muito bravo, sabe? Mas, assim, meu pai, minha mãe, eles me ensinaram a ser alguém. Eu me lembro bem quando eu tinha 14 anos e ele falou, você precisa trabalhar, né? Em alguma coisa, ser alguém. E aí ele levou eu numa confecção pequena e chegou lá, ele falou, olha, como que é o nome da senhora? Meu nome é Maria. Coloca minha filha aí para trabalhar, não precisa pagar nada. Mas ela vai trabalhar durante 1 mês, 2 meses, para ela aprender. Foi aí que eu aprendi a costurar. Mas antes, a minha mãe, ela costurava também. Então, eu vinha, assim, aprendendo a chulear, pregar botão, sabe? O básico ali, né? O básico. E aí, quando essa dona Maria me ensinou, né, a costurar em máquinas profissionais, né? E aí eu comecei. Foi daí que eu comecei a entender a costura, né? Sempre trabalhei fazendo roupas de boneca, para Estrela, na época da Emília ainda, do sítio do Pica-Pau. E depois eu saí, fui trabalhar em escritório, depois trabalhei, cheguei a ponto assim, eu sempre trabalhei de babá a empregada doméstica e depois faxineira, criei minhas filhas todas na faxina, eu tive que dar uma recuada na costura e fui ganhar a vida, né? Batalhar em tudo. Eu fiz muita coisa. Trabalhei de segurança à noite, como o povo falava antigo, leão de chácara, né? E para me sustentar, eu tenho 2 filhas, né? Tive meu primeiro casamento. Mas sempre sonhando, sabe? Eu tenho uma mente muito empreendedora. Sempre quis ter algo, mas eu nunca tive condições. Então, algo sempre me dificultava, sabe? Eu tinha que trabalhar, ralar muito, 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 muito. Passei muita fome para sustentar minhas filhas. Teve época que eu fazia faxina, e aí quando as patroas falavam, Marli, vamos almoçar. Não quero almoçar. Faz uma marmitinha aí para mim, que eu como depois. Eu não como esse horário. Sim. Mas, na verdade, era para mim levar comida para minhas filhas. Meninas. Nossa. E as meninas, quando chegavam, eu ia em restaurante com as patroas, e aí as patroas, os garçons, eles já entendiam. Olha como que é as coisas. Tinha garçom que já entendia. Quando eu falava, não, obrigado, um pouco de comida para mim levar para o meu cachorro. Olha. E ele olhava e falava, tem. Fica tranquila que nós vamos fazer a marmita para você levar para o seu cachorro. Porque eu nunca reclamei da vida. Nunca. Nunca falei, tá ruim. Não.
bora lá, bora para frente, sabe? Sempre otimista. Mas, sempre. E hoje, sabe, eu vejo as minhas negas trabalhando comigo, né? Aprendendo, e tá aqui, cada vez mais, né? Aprendendo. Nunca tive condições de pagar uma faculdade. Quando eu tentei pagar a faculdade, me deu uma doença chamada câncer. E aí eu tive que parar, porque a confecção, né? Demanda. Aí eu comecei, depois voltei a costurar. E aí elas começaram a costurar comigo. Eu não tinha o que fazer, né? Eu falei, melhor, porque eu queria que elas aprendessem. E depois disso, eu fui embora para o Rio de Janeiro. E aí eu entrei na Odontoclinic, uma clínica de dente. De lá eu consegui. Cheguei na empresa, falei, moço, tem um serviço para mim? Aí ele falou, mas o que você sabe fazer? Eu falei, eu não sei fazer nada. Mas se você me ensinar, eu vou aprender. Aí ele colocou eu de telemarketing eu fui para gerente, e de gerente eu fui para diretora. Uau! E aí ele mandou eu para o Rio de Janeiro, fiquei uma época lá, voltei para Americana, e aí a minha vizinha tinha umas máquinas e ofereceu essas máquinas para mim, que eu já sabia costurar. E nós chegamos assim, passando fome. Voltei assim, sabe? Você voltou desempregada. Desempregada. Quando, né, de diretora que você estava, você Sim, voltou ele queria que a gente fosse para Fortaleza, para levantar a clínica dele lá em Fortaleza. E eu falei, não, porque depois eu casei novamente. E meu marido falou, ele tem uns filhos autistas, e eu falei, não. Ele falou, não, é muito longe, né? Porque os filhos dele moravam em Sorocaba. E eu peguei e falei, não, eu não vou. Ele falou, bom, então a porta é a serventia da casa. Voltei para Americana e eu falei, eu vou fazer agora o que eu sempre fiz, costurar. E aí as meninas, ensinei minhas filhas, eles trabalhavam assim dia e noite. E aí vocês até então não era na confecção de vocês, né? Não, fazendo roupas para as pessoas. Sim. Já deixei muitas pessoas bem. E eu sempre sonhava, porque a tecnologia foi indo e eu não conseguia acompanhar a tecnologia. Então eu não sabia. Eu falava assim para as meninas: gente, vocês têm que aprender a mexer nesse WhatsApp, nesse computador, porque as coisas estão mudando e eu não consigo. Eu só sei costurar, mas alguém tem que saber da minha costura, alguém tem que conhecer a gente, né? Mas a gente costurava e por muito pouco. E minhas filhas chegou e falou: mãe, nós te amamos, mas não dá para a gente ficar costurando com a senhora. Vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar um serviço, arrumar um serviço e nós vamos trabalhar para os outros para poder pôr comida dentro de casa. E aquilo para mim era morte, porque eu falava, meu Deus do céu, a gente tem capacidade. Tem as máquinas, tem o conhecimento. E o povo tem que saber, sabe? Até eu chamava as pessoas para trabalhar comigo. Gente, vem costurar comigo. Você sabe mexer com o computador? Você sabe mexer com alguma coisa? Teve um primo meu que chegou e falou para mim assim, Marli, procura o Sebrae, vai lá. E eu não entendi o que o Sebrae fazia. A oportunidade que o Sebrae trazia para minha realidade, né? E foi indo, passando os anos. E as filhas crescendo, pararam de fazer a faculdade. Eu fiquei uma época muito doente. E eu fiz 11 cirurgias. Caramba! Depois do AVC, eu tive o câncer depois do AVC. Aí me deu o AVC. E ela segurando o reggae, costurando. Eu achei que eu não ia voltar mais, enfim, voltei. Né?
E depois disso, nós voltamos. E aí, quando foi um dia, eu estava com uma sócia, uma amiga minha, que eu amo muito. Eu estava com ela e costurando com ela, só eu e ela. E, de repente, ela falou para mim, Marli, eu não vou mais costurar, eu vou abrir uma confeiteria com minha filha e eu vou parar de costurar assim, nós duas. Chorei muito e falei, e agora? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Sozinha? Porque as meninas foram arrumar um serviço e foi trabalhar. Aí até que eu conheci um grande amigo nosso, Rafael, de Araras, e ele chegou e falou para mim se eu queria costurar para ele roupas fitness. Mas eu até então eu nunca tinha costurado roupa fitness. E foi esse menino que me ajudou bastante, porque ele falou, não, cobre o preço que você acha que deve cobrar. E foi aí que eu comecei a aprender que eu tinha que ter visão de águia, que eu tinha que ter visão de proprietária e não de costureira, investidora e não de costureira. E aí eu falei, eu cobro tanto. Ele falou, ok. Que era um preço maior que as pessoas me pagavam. E aí ele falou, não, olha, você pode cobrar o preço que você quiser. Pode cobrar. Aí eu falei um preço que dava, que eu achava. Ele falou, olha, agora eu vou... Eu comecei a costurar para ele, que aí eu fiquei sozinha. E aí meu marido falou para mim, ensina eu a costurar. Seu marido. Meu marido, Rogério Alves. Um homem assim, que eu honro, que é meu tudo. Meu amigo, meu companheiro, um cara que acreditou em mim, você entendeu? E ele sentou na máquina e começou... Ele sentou na máquina e começou a costurar. Eu ensinei ele a costurar. Olha só. E aí minhas filhas, eu falo que é Deus que age, né, na vida da gente. Porque eu tive uma sobrinha que está aí, é minha chefe, a Ariane, e ela chegou e falou para mim, tia, tem serviço para mim? Já estamos providenciando um papel, um lenço, porque tá, assim, a emoção tá difícil de segurar, né, Marli? Tá muito difícil de segurar. A gente já pediu pra produção um lencinho pra gente poder, enfim, enxugar essas lágrimas, mas te acolho, assim, porque é uma história realmente muito forte. É uma história de quanto tempo você acreditando, buscando, e aí vem suas filhas costurar, aí vem amiga, e aí seu marido vem, né? Sabe, assim, é uma coisa que... É uma coisa assim que mexe muito comigo, porque quando a gente fala assim, né, casamento, né, a gente tem que ter um companheiro, e realmente o Rogério é assim, é o ar que eu respiro, né? Eu confio naquele homem assim, ele é maravilhoso. Ele é o meu segundo casamento. E juntos vocês foram reconstruindo, assim, né? Construindo o sonho. Porque daí, finalmente, ele aprendeu e aí vocês viraram essa dupla. Você já era uma dupla afetiva, virou uma dupla de negócio. De negócio. E aí a Ariane veio, aí a minha filha chegou em mim e falou para mim assim, minha filha mais velha. Chegou e falou para mim, mãe, vamos fazer esse negócio virar. Eu vou sair da Ambipar, e ela trabalhava no escritório, tudo, vou sair. E ela falou, e nós vamos tocar esse negócio. Falei, ai meu Deus, começaram a acreditar na minha ideia. E agora? Pedi tanto por isso, e agora o que eu faço?
depois ela... Aí veio a outra, Runa, essa que estava aqui. E começaram a vir as meninas me ajudar a costurar para um Rafael. Então, eu já estava ganhando um pouquinho mais. E aí o Rafael chegou e falou para mim, olha, Mairi, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar as máquinas, maquinários, eu não tinha condições nenhuma. Ele falou, eu compro as máquinas e você... depois a gente vai descontando nas costuras e você vai comprando, mas compra umas máquinas boas, de qualidade, sabe? Olha, Rafael é o nome de anjo também, Rafael, né, gente? Rafael é maravilhoso. E aí ele foi comprando os maquinários para mim e eu comecei a produzir mais para ele. Tanto que hoje eu ainda continuo costurando para ele. E aí começamos a costurar, de repente aparece o Lucas na minha vida. O Lucas, ele é um menino abençoadíssimo. Ele mora em Londres. E a Ariane, minha sobrinha, apresentou o Lucas para mim. Ele estava aqui no Brasil e queria conhecer uma costureira. E aí ela falou, eu tenho minha tia que é costureira, tal. E aí eu falei, traz ele, porque o Lucas, ele precisava de uma costureira para orientar ele. E ele tinha uns bordados, sabe? Para fazer. Ele faz customização. E aí aí ela trouxe o Lucas para mim. Falou, você pode atender ele, conversar? Porque eu não sei aonde... Ele é britânico? Ele fala inglês? Ele fala, o Lucas está aqui, ele está ali, ele veio de Londres. E aí rolou essa conversa aí, assim. Começamos a conversar e aí ele falou, vamos abrir uma sociedade? Eu já fazia o fitness do Rafael. Falei, mas você faz customização e eu não, né? Ele falou, não, vamos fazer o fitness, vamos fazer isso acontecer. Eu entro com dinheiro, você entra com trabalho, não para de fazer o do Rafael, mas vamos começar a fazer nossa marca. E aí estudamos muito a respeito da marca, o nome da marca. E aí nasceu a Fitse. A Fitse já tem 4 anos que nós estamos indo, né? Levando ela. E assim, eu costumo falar que ela é meu bebê que está gatinhando, né? Começando a dar os passinhos, né? A Fitse. E o Lucas é um filho que Deus me mandou. Porque o tecido fitness é muito caro. E é um tecido, gente, diferente esse aqui, tá? Ele tem aquela firmeza, a compressão que a gente precisa no nível certo, a maciez, um toque, assim. O toque é maravilhoso. As faixinhas, gente, eu tava olhando aqui, que eu conheci vocês ontem na Feira do Empreendedor, e a faixinha também, assim, é super firme, é o mesmo tecido que vocês usam para fazer. É o mesmo, a gente alta qualidade procura, mesmo. né, das faixinhas, a gente trouxe. Uma estratégia de marketing, inclusive, tá? Eu quero frisar que a estratégia que vocês trouxeram para a feira, que é o seguinte, a pessoa chega no stand, né? Tem o QR Code ali do Instagram de vocês, e aí conta como é que vocês estão trazendo os clientes. Através, né, as faixinhas, e aí eles ganham a faixinha. Quem começar a seguir no Instagram... Sim, para conhecer o produto, né? Nós trabalhamos com a Rossetti. A Rossetti, ela nos ajuda muito... na parte de comunicação, na parte de marketing. De tecidos. De tecidos. Tá. Tecido. Nós compramos tecidos da Rossetti, que a Rossetti, para mim, nossa, tem muitas marcas, né? Mas a Rossetti, para mim, ela é a melhor, assim. É maravilhosa. E aí vocês fizeram essa parceria com eles para as faixinhas, é isso? Para trazer? Não. Você mesmo que bancou, investiu essa estratégia para a feira, que é
ali uma caixa cheia de faixinhas de todas as cores, faixinhas desejo. Você quer uma de cada cor para cada look. Sim. E aí elas fizeram essa estratégia que você escaneia o QR Code, segue no Instagram e ganha E faixa. ganha faixa. Ou se quiser comprar também para ter todas as cores, aí acho que R$5 cada uma, não é isso? R$5. Muito legal, gente. O Vai de mesmo estratégia. tecido, sabe? Super bacana. É tecido de poliamida, número 1. Sim. Então, nós mandamos para Londres a mesma qualidade que a gente está trazendo na feira hoje. E é isso que eu ia perguntar. Então, a sua marca, seu bebê, junto com o Lucas, que é esse sócio lá de Londres, vocês vendem aqui no Brasil e vendem também lá. Vocês mandam para lá e aí sucesso. Onde que vende mais? Lá ou aqui? Como é que tá isso? Olha, você sabe que lá tá vendendo bem. Ah, é? Tá vendendo bem? Que legal. Porque aqui também, né? Porque agora que eu tenho também a outra marca que chama Agapantos, que é a confecção. A Fitz é a marca. Agapantos é a confecção. Então, a confecção é uma private label que nós realiza sonhos de outras pessoas. Da mesma forma que eu consigo hoje, né, realizar meu sonho, nós também realizamos sonhos de outras marcas, de outras pessoas que estão nascendo, outras pessoas que... Eu nunca quero deixar de fazer isso, de ajudar outras pessoas a ter esse sonho realizado. Só que agora de forma digna, né, Marli? Com um valor que é digno, né? Pela entrega, pela qualidade do trabalho que vocês entregam. Então, vocês passam no valor. Sim. Então, acho que assim, até pra gente também ir concluindo, fica aqui algumas lições dessa conversa, né? Resiliência sempre, se aliar a pessoas do bem que querem somar junto com você, né? E aí ter diferentes estratégias. Hoje ela continua ajudando a realizar sonhos, mas pelo preço que vale. Ela coloca o preço no trabalho dela, entendeu? E não é aquilo que, né? As pessoas às vezes querem ganhar em cima. Tem muita gente esperta por aí também, entendeu? Quer ganhar, realizar o sonho em cima do seu trabalho. E também, em paralelo, mas que já está ganhando um protagonismo, você investir no seu próprio sonho, fazer essa marca crescer, assim. Então, quero te parabenizar mesmo. Uma história muito inspiradora. Quem quiser acompanhar vocês nas redes, qual que é o arroba? Você tem um arroba aí, o nome, né, do perfil? É fitz.br. Fitz.br é o site, fitsy.br.com.br ou só .br? Não, .br, fácil assim, simples assim. Muito obrigada. Uma mensagem final para as mulheres, né? Sobretudo as mulheres negras, que são as que mais sofrem nesse país, têm mais dificuldade de conseguir crédito, bons parceiros para investir e realizar seus sonhos. Eu costumo falar sempre que eu não tenho problema de racismo. Porque todo mundo que me conhece, meu nome é Marli Negona. Eu sempre bato no peito e falo, eu sou negra. Eu não tenho problema com dificuldade de falar, porque eu sou negra, é difícil para mim. Não. A dificuldade para mim, na verdade, foi dinheiro, né? Mas por eu ser negra, não. Porque eu me assumo. Não tem. A pessoa pode chegar em mim e falar, ô negona, ok, eu amo ser negona. É que a estrutura da nossa sociedade, ela é tão invisível que provavelmente você não sinta isso diretamente, mas quando te exploraram durante tantos anos, pagando menos do que você merecia, isso é racismo estrutural, né? Então é bom frisar. Eu vejo que isso é racismo, porque assim, olha, por que as costureiras estão acabando? Porque os empresários, isso eu quero atentar os empresários. Dê valor nas costureiras, porque elas estão acabando. Eu tenho 60 anos hoje e eu acho que a exploração, para mim, não é da minha cor por ser exploração deles darem o dinheiro, pagar pouco. Não. Para mim, eu vejo que a dificuldade é porque eles querem pagar pouco para a costureira. Eu vejo assim, ó, Lu, por exemplo, tá? Eu vou negociar esse top contigo, e aí você vai falar, pô, Marli, tá muito caro. Aí eu tiro o preço dele da costureira, e não meu. E não seu, exatamente. Aí eu chego na costureira e eu falo assim, olha, eu não tenho condições de pagar R$10 para você fazer. Não, eu vou pagar 5, porque
que eu tirei os 5 dela e não o meu. E tá errado. Os empresários hoje têm que acordar, têm que dar valor nas costureiras. Sem dúvidas, senão vai acabar, né? Senão vai acabar. Sem dúvidas. Entendeu? Então, a mensagem é essa, né? Se aliar a pessoas que conseguem já ter essa visão de negócio de que a costureira ganhando melhor, o Ela negócio vai ganha produzir mais. melhor. O seu negócio, você valorizando a sua costureira, o seu negócio cresce. Você ganha, você ajuda ela a ganhar. A costureira, ela tem que trabalhar motivada, feliz. Você entendeu? Feliz. E eu sempre falo, olha, mas o mercado tá difícil de vender. Mentira. Eu costuro lá. Eu tenho cliente que vende calça aqui no Brasil por R$650. Uma calça. Entendeu? Que custou às vezes 30 para fazer, né? Você entendeu? E eu costuro. Ótimo, beleza. Se ela tá conseguindo vender. Mas a pessoa chora para costureira costurar. É uma pouca vergonha, vamos falar o bom português. E a FITSE não. A FITSE, eu valorizo as minhas costureiras. As minhas costureiras, para mim, elas estão lá em cima do meu negócio. São elas primeiro. Eu tenho costureiras que é como se fossem minhas filhas. Elas têm que ser valorizadas, sabe? Elas têm que ser apoiadas. Eu sempre falo que o meu negócio, ele só está indo para frente, por quê? Porque eu tenho uma equipe maravilhosa. Isso é a pegada, você entendeu? E porque você tem a visão de valorizar essa equipe maravilhosa. Porque às vezes a equipe é maravilhosa, mas não é valorizada. Então uma coisa precisa da outra. Não é mesmo? Então eu, assim, olha, como uma mulher negra, que já passei por muitas coisas, sabe? Eu consigo, assim, o que eu quero deixar para as pessoas da negritude, sabe? Para que nós se assumimos como negro, sabe? E não é porque nós somos negros que nós somos barrados. Mas eu sempre falei para minhas filhas, estudam. Hoje elas têm faculdade, mas estudam. Não tenham medo de entrar em qualquer lugar. Eu entro em qualquer lugar. É isso, né? Sou respeitada. Altivez e continuamos servindo excelência no nosso trabalho. Exatamente. Se você fizer um trabalho legal nas suas peças, qualquer que você fizer, fizer, as pessoas passam a ver você com outros olhos. Então não é porque você é negro, você é branco, você é gordo, você é magro. Isso a gente sabe, só a sociedade que tem que entender também. A sociedade tem que entender. Isso a gente já sabe, Por favor, sociedade, valor, entendeu? Entendam que não é racismo, não é verdade? Não tem, para mim, não entra isso na minha cabeça. Mas, como tem, tudo bem. A gente continua lutando. O problema é deles. Agora comigo não me atinge. A gente continua avançando, lutando. Vamos avançar. E contando histórias que inspiram, assim como a sua. Sim. Quero muito, muito te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, dividindo um pouco. Amei falar com você. Também amei. Vida longa, FITSE, a senhora, muita saúde, prosperidade. Muito obrigado. Vou passar lá no meu stand. Vou passar para ele. Quero te dar, já passei deixar ontem. Você linda, maravilhosa. Obrigada. Viu? Obrigada, tamo junto. Muito obrigada, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, de coração. A FITSE está assim, crescendo 1% a cada dia. Esse é o meu. O céu é o limite. O céu é o limite. Visão de águia. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez, Marli. Você que nos acompanhou também até aqui, muito obrigada. Espero que essa história aí tenha fomentado em você também. Você que é grande empresário, vamos valorizar a galera, as costureiras ou os prestadores de serviço de forma geral. E você que está empreendendo também, imponha o seu valor. Imponha o seu valor ao mercado, porque você vale muito, tá bom? Até o próximo episódio de Terra Meu Negócio. Um beijo, tchau, tchau.